Fala, aretês, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Arete Jus. E hoje nós vamos continuar com a Lei Complementar número 140, que trata sobre a cooperação ambiental. Mas antes de começarmos, deixe aquele like, né, galera? Vamos lá? Artigo 8º. São ações administrativas dos estados. Inciso 1. Executar e fazer cumprir em âmbito nacional a Política Nacional do Meio Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental. Inciso 2. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Inciso 3. Formular, executar e fazer cumprir em âmbito estadual a Política Estadual do Meio Ambiente. Inciso 4. Promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental. Inciso 5. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional e estadual do meio ambiente. Inciso 6. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Inciso 7. Organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o Sistema Estadual de Informações sobre o Meio Ambiente. Inciso 8º. Prestar informações à União para a formação e atualização do CINIMA. Inciso 9. Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual em conformidade com os zoneamentos de âmbito nacional e regional. Inciso 10. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Inciso 11. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 12. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Inciso 13. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida aos Estados. Inciso 14. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos incisos 7º e 9º. Inciso 15. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidade de conservação instituídos pelo Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. Inciso 16. Aprovar o manejo e a supressão da vegetação de florestas e formações sucessoras em: a linha A. Florestas públicas estaduais ou unidades de conservação do Estado, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. A linha B. Imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso 15 do artigo 7º. E a linha C. Atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo Estado. Inciso 17. Elaborar relação de espécimes da fauna e da flora ameaçadas de extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnicos científicos, fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. Inciso 18. Controlar a apanha de espécimes de fauna silvestre, ovos e larvas destinados à implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso 20 do artigo 7º. Inciso 19. Aprovar o funcionamento de criadores da fauna silvestre. Inciso 20. Exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual e, inciso 21, exercer o controle ambiental do transporte fluvial e terrestre de produtos perigosos, ressalvado o disposto no inciso 25 do artigo 7º. Artigo 9º. São ações administrativas dos municípios. Inciso 1. Executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as políticas nacional e estadual do meio ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente. Inciso 2. Exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições. Inciso 3. Formular, executar
e fazer cumprir a política municipal de meio ambiente. Inciso 4. Promover no município a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual e municipal relacionados à proteção e à gestão ambiental. Inciso 5. Articular a cooperação técnica, científica e financeira em apoio às políticas nacional, estadual e municipal do meio ambiente. Inciso 6. Promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos. Inciso 7. Organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre o Meio Ambiente. Inciso 8. Prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos sistemas estadual e nacional de informações sobre o meio ambiente. Inciso 9. Elaborar o plano diretor, observando os zoneamentos ambientais. Inciso 10. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Inciso 11. Promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. Inciso 12. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei. Inciso 13. Exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar ambientalmente for cometida ao município. Inciso 14. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos nesta lei complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos. A linha A, que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. A linha B, localizados em unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. Inciso 15, observadas as atribuições dos demais entes federativos previstos nesta lei complementar. Aprovar. A linha A supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo município, exceto em áreas de proteção ambiental, APAS. E a linha B, a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados ambientalmente pelo município. Artigo 10. As ações administrativas do Distrito Federal, as previstas nos artigos 8º e 9º. Artigo 11. A lei poderá estabelecer regras próprias para atribuições relativas à autorização de manejo e supressão de vegetação, considerada sua caracterização como vegetação primária ou secundária em diferentes estágios de regeneração, assim como a existência de espécies da flora ou da fauna ameaçadas de extinção. Artigo 12. Para fins de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e para autorização de supressão e manejo de vegetação, o critério do ente federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado às áreas de proteção ambiental. APAS. Parágrafo único. A definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização a que se refere o caput, no caso das APAS, seguirá os critérios previstos nas alíneas A, B, E, F e H. Do inciso 14 do artigo 7º, no inciso 14 do artigo 8º e na linha A do inciso 14 do artigo 9º. Artigo 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Parágrafo 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Parágrafo 2º. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Parágrafo 3º.
Os valores alusivos às taxas de licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. Artigo 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento. Parágrafo 1º. As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos. Parágrafo 2º. As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitos pela autoridade licenciadora suspendem o prazo de aprovação, que continua a fluir após seu atendimento integral pelo empreendedor. Parágrafo 3º. O decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão de licença ambiental, não implica emissão tácita nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra, mas instaura a competência supletiva referida no artigo 15. Parágrafo 4º. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Artigo 15. Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no Distrito Federal, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Inciso 2. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. E, inciso 3, inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho do Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Artigo 16. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originariamente detentor da atribuição nos termos desta lei complementar. Artigo 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendedorismo ou atividade licenciada ou autorizada. Parágrafo 1º. Qualquer pessoa legalmente identificada ou constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o caput para efeito do exercício de seu poder de polícia. Parágrafo 2º. Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação na qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetivo ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 18. Esta lei complementar aplica-se apenas aos processos de licenciamento e autorização ambiental iniciados a partir de sua vigência. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata a linha H do inciso 14 do artigo 7º, a aplicação desta lei complementar dar-se-á a partir da entrada em vigor do ato previsto no referido dispositivo. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata a linha A do inciso
14 do artigo 9º, a aplicação desta lei complementar dar-se-á a partir da edição da decisão do respectivo Conselho Estadual. Parágrafo 3º. Enquanto não forem estabelecidas as tipologias de que tratam o parágrafo 1º e parágrafo 2º deste artigo, os processos de licenciamento e autorização ambiental serão conduzidos conforme a legislação em vigor. Artigo 19. O manejo e a supressão de vegetação em situações ou áreas não previstas nesta lei complementar dar-se-ão nos termos da legislação em vigor. Artigo 20. O artigo 10 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 1º. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafos 3º e 4º também revogados. Artigo 21. Revogam-se os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 10 e o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Artigo 22. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei Complementar número 140, que trata sobre a cooperação ambiental. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar com seus melhores amigos. Bons estudos, um forte abraço, até a próxima. Tchau!